Oi pessoal, bom dia. Aqui é o Teacher Daniel com vocês novamente, compartilhando aí o que Deus tem colocado no meu coração. Tô indo pro trabalho agora, dia bonito, sol, céu claro. E como eu tenho compartilhado com vocês através do meu canal no YouTube, Deus tem ultimamente me falado muito sobre o papel do mestre. E especialmente nesses últimos dias, Deus tem me alertado constantemente sobre falsos mestres. Porque eu tenho visto muitos por aí, seja online, seja fazendo anúncio através do Facebook, em todos os lugares. E não só falsos mestres, como mestres, né? Eu acredito que com essa pandemia o que tem acontecido é essa explosão de mestres, né? Pessoas que utilizam, inclusive eu, pessoas que têm utilizado a internet como veículo de ensino, de levar para as pessoas informação e, queira ou não queira, se colocam na posição de mestres, de ensinadores, de professores. E tem muita coisa boa, com certeza. Desde receitas de bolo, para você poder aprender a fazer um bolo nessa pandemia, já que você não pode sair. Há pessoas que têm aprendido a cozinhar, pessoas que têm aprendido muitas outras coisas, a consertar um carro, há pessoas que têm se informado. Então existe muita coisa boa, isso eu quero frisar. Eu acredito que esse foi o lado bom, entre aspas, dessa pandemia e do fato das pessoas terem que ficar confinadas dentro da sua casa, foi que, queira ou não queira, as pessoas aprenderam a utilizar uma ferramenta e estão aprendendo a fazer uso dela, queira como um provedor de conteúdo, queira você como uma pessoa que agora está se aventurando em produzir conteúdo para a internet, ou com a pessoa que se beneficia das pessoas que colocam um conteúdo na internet, né? Você que tem aí se ligado cada vez mais no YouTube, procurando informação, entretenimento, passar o tempo de uma maneira proveitosa. Então eu acredito que esse é o benefício da internet. Agora, porém, como eu disse para vocês, dentre muitos mestres, falsos mestres têm se apresentado aí e têm colocado muita coisa que na realidade não presta. E aí a gente vê uma explosão de falsos mestres colocando conteúdo aí que muitas vezes não tem base nenhuma, algo que vem da cabeça do cara, algo que vem mais do que uma informação embasada, vem do pensamento dele. E aí as pessoas, infelizmente, como não tem maneira de corroborar a informação, de embasar a informação, de verificar a informação se ela é correta ou não, ou por falta de descuido mesmo, elas vão e assumem que aquilo é correto. E aí vai. E quando eu falo falso mestre, eu estou agora colocando isso especificamente no contexto da Bíblia. Quando a gente fala de Jesus Cristo, quando a gente fala de Antigo e Novo Testamento, quando a gente está falando de Escrituras, quando a gente está falando de Palavra de Deus, nós estamos falando no contexto de igreja. Eu acredito que faz parte da época que a gente está vivendo. E o toque que eu gostaria de deixar para vocês, para você que me acompanha, é o seguinte: quando você vê qualquer coisa, inclusive o que eu falo, você deve buscar verificar essa informação. E verificar essa informação com algo que é embasado e não
pegar essa informação a face value, né? De cara, sem aceitar, sem filtro nenhum. Então, quando eu falo de falsos mestres e eu falo em verificar, se a pessoa se coloca como mestre da Bíblia, como uma pessoa que está ensinando a Bíblia, a primeira coisa que você tem que verificar, e aí vai o meu toque para você, e eu tenho certeza, plena certeza de que a Bíblia me suporta nessa afirmação, é o seguinte: corrobora o ensino dessa pessoa com a própria Bíblia. Porque se a pessoa se coloca como uma pessoa que ensina em nome de Deus, se essa pessoa se coloca como profeta de Deus, se essa pessoa se coloca como alguém que ensina a Bíblia, que fala algo que a Bíblia revela, então a mensagem dessa pessoa vai ser totalmente coerente, vai fazer todo o sentido possível com o que a Bíblia fala. Não tem como alguém trazer algo novo que desacredita, que não é coerente com aquilo que já foi revelado pela Bíblia. Então tem muita gente aí que fala muita coisa, mas que não tem base bíblica nenhuma, ou que distorce a Bíblia, pega um versículo aqui, outro versículo ali, faz uma salada e usa a Bíblia para falar aquilo que a pessoa quer, e que na realidade não é o que a Bíblia fala. Então muito cuidado nisso daí. Tem gente que usa a Bíblia, como eu tenho falado isso muitas vezes, para diminuir a divindade de Cristo. Falam que Jesus Cristo é Deus, falam que creem em Jesus Cristo, que amam Jesus, afirmam até que são a igreja de Jesus Cristo, mas aí chegam e falam que Jesus Cristo é um Deus diferente, porque ele foi criado por um outro Deus, ou que Jesus Cristo é um homem que recebeu, que foi habitado por Deus, e aí por aí vai. Isso não é o que a Bíblia fala. Então, meu toque para você hoje, para você tomar cuidado com isso. Outra coisa que eu queria falar para você é o seguinte: compara esse mestre com Jesus. Porque se existe alguém que é o mestre dos mestres, que é a referência suprema do que é ser um mestre, o verdadeiro mestre é Jesus Cristo. Então, se alguém se coloca como mestre da palavra de Deus, um profeta, um pastor, um apóstolo, sei lá, então a pessoa, no mínimo, ela tem que ser coerente com a figura de Jesus Cristo. Quando eu falo coerente, eu não estou falando em questão de poder, de autoridade, porque ninguém tem a mesma autoridade que Jesus Cristo, senão a pessoa é Deus. Então aquele que se coloca como se fosse Deus, não é mestre, é um herege. Quem se coloca como no papel de Deus, não sendo Jesus Cristo, é o anticristo, é um demônio. E então, se a pessoa se coloca como mestre, então a pessoa tem que ser como Jesus Cristo, no falar, na atitude e até mesmo no conteúdo do ensino. Por exemplo, como é que uma pessoa que se coloca como um mestre da palavra, um pastor, um apóstolo, um profeta, e o que ele fala, a atitude dele, as palavras que saem da boca dele não são coerentes com a pessoa de Jesus Cristo. Então aí tem alguma coisa errada. Como é que pode ser isso? Por exemplo, vou colocar uma coisa bem clara. Se Jesus nunca colocou uma data para a volta dele, Jesus nunca colocou data nenhuma, nunca falou que tal coisa vai acontecer no dia tal, no mês tal, no ano tal. Jesus nunca falou isso. Porque tem gente colocando data em coisa. Se nem Jesus colocou, que o cara é mais do que Deus, o cara é mais que Jesus Cristo. Se nem Jesus Cristo teve a ousadia de colocar data para coisa nenhuma, como é que um cabra
chega e fala assim, que Deus me revelou e nessa data vai acontecer tal isso. É um negócio estranho. Se nem Jesus Cristo fez isso, você não encontra em nenhum lugar da Bíblia Jesus colocando data. Por que então uma pessoa que é tão pecadora quanto eu e você tem essa autoridade de colocar data? Ah, porque Deus me revelou. Pô, mas vamos colocar isso. Se nem Deus que era Deus fez, por que ele vai revelar para você? Uma coisa que nem está na Bíblia. Então quer dizer, ou você tem uma autoridade maior, que aí cabe a você como profeta, como pastor, como, sei lá, provar isso. Porque você tem que usar a Bíblia. Não adianta chegar e falar que foi uma coisa, porque tem muito demônio, muito herege, muita gente falando coisa aí que não é ensino de Deus não, é ensino de demônios. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso aí. E a dica então que eu coloco para você é: vai atrás e comprova. Vai atrás e busca, vê se o cabra é coerente com a palavra de Deus e se aquilo que ele fala é coerente com aquilo que Jesus Cristo fez e demonstrou. E no mínimo, se o cara se coloca como o mesmo que Jesus Cristo, no poder, na autoridade, então você tem que tomar cuidado, porque esse daí é perigoso. Então, pessoal, fica a dica aí, muito cuidado, porque, como a palavra diz, muitos estão no mundo para enganar as pessoas, para enganar, se possível, até os eleitos. Então, amados, tomem muito cuidado com o que tem sido ensinado, com o que tem sido visto. O que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo não é julgando o coração da pessoa. Eu sei que muitos fazem isso com uma motivação sincera no coração, um desejo realmente de ser usado por Deus, mas isso não diz que diz que eles não estão errados, que eles não estão enganados. Eu posso ter uma motivação muito sincera e boa no meu coração, mas eu posso estar redondamente, absurdamente equivocado. Infelizmente é a realidade. Mas tem muitos aí que semeiam engano, mentira, discórdia para enganar, fazem isso sabendo que estão enganando as pessoas, por causa que são motivados pela própria ganância, por uma cobiça louca, quase que demoníaca. Então fica aqui o meu alerta para vocês. É isso que Deus tem realmente me demonstrado na palavra e tem me colocado essa urgência de compartilhar com vocês. Fiquem na graça de Deus e a gente volta a se falar no momento oportuno. Ok, pessoal? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.